Meu nome é Michel Angelo Saad, sou professor do Centro de Desportos da UFSC. Isso é uma coisa que me orgulha muito, né? Atualmente exerço o cargo de diretor do centro e vou tentar contar aqui um pouquinho, né, da minha trajetória de vida e também da minha trajetória profissional. Certamente, né, rever a trajetória profissional é uma oportunidade interessante, é um momento de refletir sobre o caminho que a gente está trilhando, a direção, né, nas nossas realizações, nas nossas contribuições, tanto no desenvolvimento, né, da instituição como da sociedade das quais a gente faz parte. Então eu pretendo fazer aqui um breve relato, não somente uma compilação de fatos, acontecimentos, né, nem contar a minha trajetória profissional quanto produção, mas sim, né, trazer um pouco da minha trajetória pessoal e profissional, né, sobre a escolha dessa profissão de educação física, né, nessa área da educação física, né, que também me orgulha muito, né, e procurar descrever aqui para vocês um pouquinho aí das minhas principais experiências. Então vamos lá, o início, né, não podia ser diferente da maioria dos demais, né, foi numa escola de ensino básico, né. Eu tive o privilégio de estudar numa escola marista. Eu sou de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Era a escola, na época, o nome, hoje é Colégio Marista, na época era Colégio Santa Maria, levava o nome da cidade, e era uma escola que tinha muitas opções de prática esportiva, né? Nós tínhamos ginásio, quadra, campo, sala de lutas, equipamentos, muito material, bolas, né? Era uma escola que motivava e incentivava muito a questão da prática esportiva. E quando eu falo isso, que tinha muito equipamento, tinha quadra, tudo, que isso foi nos anos 80. E nessa época, né, certamente, né, as estruturas das escolas e de materiais para a educação física eram bem mais escassos do que hoje. Era uma escola que também tinha muitos professores, né, de educação física. Isso também era raro, porque eram professores que cuidavam alguns cuidavam especificamente de algumas modalidades. Então era uma escola que tinha treinador de futebol, tinha treinador de basquete, tinha treinador de vôlei, de handebol, né, e isso, né, certamente estimulava demais, né, no contraturno, nós, os estudantes, praticar o esporte, né. Eu ia para a escola de manhã, voltava em casa, almoçava às vezes correndo, não é para voltar para a escola à tarde, porque eu fazia futebol, terminava o futebol eu ia para a aula de vôlei, saía da aula de vôlei, se desse eu ia para a aula de lutas, né? Então eu procurava usufruir o máximo do que a escola oferecia, né? E eu acho que isso me ajudou a despertar, né? Me motivar para mim seguir essa carreira na educação física. Então foi um ensino, né, fundamental, escola básica, né, uma escola que motivava para isso. E aí eu já com essa motivação, já com esse intuito de fazer educação física, né, eu prestei vestibular, né, e fiz vestibular para educação física em 1986. Acho que 85 vestibular. Eu ingressei na graduação em 1986, na Universidade Federal de Santa Maria, no Centro de Educação Física da Universidade. A exemplo do nosso aqui, do CDS, lá também tem um Centro de Educação Física e Desportos, né? E aí eu, após o vestibular, entrei na graduação. Cursei a graduação de 86 a 1990, né? Acredito que fui um aluno igual a muitos, né? Carrego comigo, sim, as melhores lembranças possíveis do meu tempo de graduação. Tenho contato com muitos ex-colegas meus, convivo com alguns, né? Sou colega de alguns ex-colegas de graduação, como é o caso do professor Alex e do professor Moro, que fizeram graduação comigo em tempos diferentes, mas nós em algum momento se encontramos no período de graduação, né? E é uma fase da vida que é uma experiência, né, que infelizmente ela é tratada como um privilégio de poucos, mas eu penso que certamente ela deveria ser uma fase da vida de muitos e de todos.
Eu acho que a aprendizagem que nós temos para a vida, e levamos para a vida, num curso de graduação, né, ela vai além da nossa formação técnica, né? Eu procurei nesses 4 anos utilizar muito a universidade, aproveitar muito, né? Fiz curso, fiz semana acadêmica, participei de jogos, né? Me considerava assim, extremamente atuante. Né? Lá não tinha atlética, né? Mas nós tínhamos um centro acadêmico que tinha uma secretaria para a parte de esporte. Tive a oportunidade de fazer parte por algum tempo, né, desse centro acadêmico também, né, e lembro bem, né, que o engajamento, né, vamos dizer assim, político, né, dos estudantes nos anos 80, ele foi, né, ele pode servir, ele foi e ele continua sendo aí um exemplo para os dias de hoje, né. Eu acho que algumas questões de transformação social que ocorreram na sociedade, nas universidades, foi graças a esses movimentos, a esse engajamento político daqueles estudantes que se multiplicaram até hoje. Enfim, né, então é uma experiência, né, que eu carrego aí para a minha vida, né, e que desejo que muitos, né, tragam consigo e tenham oportunidade de usufruir, que é um curso de graduação. Bom, aí eu concluí a graduação em 90, né? E como eu concluí a graduação em 90, eu rapidamente pensei em me inserir no mercado de trabalho, mas eu tinha um objetivo, né? Eu fiz a minha graduação, fui um praticante de futsal, que antigamente era conhecido como futebol de salão, né? E eu queria trabalhar com futsal, eu queria trabalhar seja de treinador, de preparador, né, numa escolinha, numa equipe. A minha meta era trabalhar com futsal, né? E aí eu vi na ABB, Associação Atlética do Banco do Brasil de Santa Maria, uma oportunidade de desenvolver o futsal através de escolinhas esportivas. Eu fui na ABB, fiz uma proposta para abrir uma escolinha esportiva e o então presidente na época, ele viu com bons olhos e ele abriu essa porta para mim e eu tive a oportunidade de trabalhar na ABB de 1990 até 1993. Comecei com as escolinhas, né? Trabalhar com categoria de base é uma coisa que a gente pode dizer não tem preço. Crianças e jovens, para mim, eu acho que são a razão e o estímulo da nossa profissão, né? Porque tu consegue ver claramente o desenvolvimento, o interesse e a aprendizagem deles, né, nos mínimos detalhes, nas mínimas questões e o empenho deles, né, na execução das mínimas questões, que é ensinar uma modalidade, né. Eu vou ser aqui até bem simplista, dizendo no mínimo trabalho de ensino de um passe, né, o empenho que essas crianças têm e o quanto isso reflete para nós professores. E aí eu trabalhei na BB, então, de 90 até 93. Nesse meio tempo, em 92, eu fiz uma pós-graduação em futsal, seguindo esse meu caminho, que queria trabalhar com futsal, né? Fiz uma pós-graduação na particular, né? Em Londrina, na UEL, Universidade, uma parceria com uma universidade particular, a UEL, que é a Universidade Estadual, e eu fui até Londrina, e essa pós era nos meses de janeiro e julho, se não me recordo, né? E fiz, então, tive a oportunidade de ter lá no curso pessoas renomadas na área do futsal, treinadores renomados na época, né? E eu vi que ali, com essa pós-graduação, eu também estava me qualificando, né, para, quem sabe, trabalhar numa equipe adulta de futsal. Isso foi em 92. Quando eu voltei da pós, o pessoal da ABB me convidou para mim trabalhar com a equipe adulta. E aí eu digo, olha só, era exatamente isso que eu queria, né? E aí eu trabalhei com a equipe de futsal adulta da ABB, né, no Campeonato Cidadino de futsal, e o Campeonato Cidadino de futsal de Santa Maria, na época, nos anos 80, ele era muito forte. Ele era uma competição, né, com muitas equipes, com várias categorias, né, e ele era uma vitrine para todo o estado. E aí a gente fez uma belíssima campanha, né, nós fomos terceiro colocado no Campeonato Cidadino, isso em 92, e em 93 nós fomos campeões, né? E aí, ao final de 93, eu recebo um convite para vir trabalhar aqui em Santa Catarina, em Brusque,
na Fundação Municipal de Esporte, junto à Prefeitura Municipal de Brusque, para trabalhar com a equipe preparatória para os Jogos Abertos e coordenar e trabalhar também, né, dar aula e coordenar também as categorias de base. Na verdade, seria para organizar a questão do futsal no município. E eu aceitei esse desafio. E como a gente costuma dizer no Rio Grande do Sul, eu de mala e cuia, né, eu mudei-me para Brusque e fiquei por lá 2 anos, né, de 94 a 95, participando de Jogos Abertos, regionais e outras competições, tanto na categoria de base como na categoria adulto. Interessante também, né, que nesse meio tempo que eu estava em Brusque, eu tive a oportunidade de, quando não era um período que nós tínhamos muitas competições, né, eu conseguia sempre um contrato para trabalhar nas escolas do município, né, e também tive a oportunidade ali de trabalhar nesses 2 anos e pouco, né, nas escolas do município de Brusque, né? Então eu fazia treinamentos às vezes pela manhã, à tarde eu ministrava aula, né? Era professor de alguma escola, dependia do local que o município necessitava, tinha vaga, né? E à noite seguia com o treinamento com a equipe adulta. E aí de Brusque eu fiquei até, né, o final de 95 e em 96 eu tive um convite para retornar para Santa Maria para trabalhar na equipe da Raiz, era uma equipe de futsal adulto, na qual ela estava sendo organizada para a disputa do campeonato estadual de futsal da Série Ouro. O futsal do Rio Grande do Sul, nesse período ali, do final dos anos 80 e dos anos 90, ele é um futsal que ele tinha transmissão da televisão, ele tinha as melhores equipes do Brasil, né, e era uma vitrine muito grande. Eu vi ali uma possibilidade de me consolidar profissionalmente na área do futsal como treinador, né? Então eu voltei para Santa Maria para trabalhar nessa equipe da Raízes, né? Trabalhei no ano de 96 até praticamente o final de 96. Mas enfim, o esporte, né, e principalmente o esporte de rendimento, né, e isso não é estranho para ninguém, ele vive de resultados, né? Então eu, ao final da temporada, né, talvez eu não tenha tido os resultados que fossem satisfatórios para aquele momento, né, para aquela equipe, né, eu fui dispensado da equipe. E aí é mais uma prova de que tudo na nossa vida, quando você fecha uma porta, outras tantas se abrem, né? E aí eu saio da equipe, né, estou desempregado, vamos dizer assim, mas querendo ainda trabalhar com futsal. Eu recebo um convite de um professor meu da graduação, né, por saber que eu estava trabalhando no futsal, porque eu estava sempre muito na mídia, né, o futsal do Rio Grande do Sul nesse período, era, como eu já disse, ele estava sempre na mídia, né, viajei muito pelo estado, não só para jogos, como ministrando cursos, né, se eu não me recordo, eu acho que teve um ano que eu ministrei mais de 40 cursos de futsal, né, e isso é um aprendizado, e isso também é um cartão, né, é uma rede que a gente faz de contatos, de networks, que isso é muito importante. E aí esse professor me convida para me trabalhar com a disciplina de futsal no curso de Educação Física no qual eu tinha me formado. E isso, é lógico, para mim foi, né, um orgulho muito grande, né? Eu voltar para a instituição que eu tinha me formado para ministrar aulas, né? Naquela época se chamava atividade complementar de graduação, era uma atividade optativa na qual a universidade tinha a possibilidade de contratar um profissional pagava esse profissional, né? Não era um professor substituto, não, era um profissional na qual ela podia contratar para trabalhar essas atividades complementares de graduação. E foi aí a minha primeira experiência na docência. E eu acho que aí a minha vida teve outro rumo, né? Por quê? Primeiro, porque eu acredito que eu fui muito bem, né? Porque eu recebi muitos elogios dos meus colegas, e inclusive eu fui fazer o mestrado, eu já vou contar isso para vocês, a partir, né, dessa minha experiência, né? Todo mundo, vários colegas na época lá que eram professores, diziam: Michel, tu tem aptidão, a turma gosta de ti, né? Quem sabe tu te qualifica mais, né? Como é que tu quer ser um professor universitário se ao menos tu ter um mestrado,
né? Ou tu já tem uma especialização, mas faz um mestrado, talvez para te fazer um concurso, né? E isso me começou a despertar para essa questão da pós-graduação, né? E nesse período ainda, né, eu fiz uma apostila para os alunos de graduação, e foi muito interessante, foi uma apostila que ela começou a rodar, né, por algumas faculdades, por algumas pessoas que trabalhavam com futsal, né, naquela época a escassez de material em relação ao futsal é muito diferente de hoje, né? A própria questão, essa apostila, ela foi datilografada para depois ela ser feita impressa, né, no computador. O momento era outro, né, a tecnologia era outra, tinham poucos livros de futsal, e aí o então diretor na época do centro lá de educação física me disse: Michel, tu não quer fazer um livro dessa tua apostila? Tu tem conteúdo aí para fazer um livro, e eu entendo que isso é importante para ti e para o centro ter um professor que publicasse um livro numa área que a literatura é relativamente escassa. E a convite desse professor, o professor Celso Giacomini, né, eu organizei um pouco melhor o material, levei para uma revisão, né, de português, como a gente diz, e com o patrocínio do centro, né, ele tinha uma verba para isso na época, eu publiquei um livro de futsal. Isso foi em 1997, talvez seja um dos primeiros livros de futsal do Rio Grande do Sul que começaram a circular por aí, né? É um livro aí que muitos profissionais ainda hoje, né, comentam e falam, porque ele é um livro que ele tratava da iniciação, ele tratava da formação de equipes, né, ele te dava um suporte, né, para aquela pessoa que queria se inserir na modalidade de futsal. Bom, e aí, como eu falei, né, eu comecei a despertar para essa vida acadêmica, né? Mas paralelo a isso, eu ainda tive a oportunidade de trabalhar no Colégio Objetivo, nesse período que eu estive junto à universidade. Eu também estive junto ao Colégio Objetivo, né, trabalhando com educação física no ensino fundamental e médio. E aí, em 1998, eu fiz um concurso para substituto, fiquei como professor substituto de 1998 até 2000, contrato de substituto, né, eu acho que vocês bem sabem, ele é um contrato de 2 anos, né? Eu acho que é um ano podendo ser prorrogado mais um ano, mas enfim, eu fiquei 2 anos como professor substituto, trabalhando na disciplina de futsal e aí também a disciplina de futebol, porque naquela época não existia disciplina de futsal na matriz curricular, só a de futebol. A de futsal ela era optativa. E quando terminou esse contrato, eu, né, buscando, incentivado pelos professores, né, para me seguir na carreira e necessitando buscar uma qualificação, eu prestei um concurso para fazer mestrado aqui na UFSC, aqui no CDS. Né? Descobri como? Descobri por indicação de alguns professores do próprio curso de Educação Física lá de Santa Maria, né, onde a maioria, na época, dos professores aqui do CDS, né, fizeram mestrado ou doutorado em Santa Maria. Né? Então, muitos passaram por lá e o pessoal de Santa Maria dizia: ó, tem excelentes professores lá na UFSC, no Centro de Esportes de lá, quem sabe você não busca fazer o mestrado. E eu me inscrevi para o mestrado, eu acho que em 99, e ingressei em 2000 e fiquei no mestrado de 2000 até 2002. Cursei mestrado aqui na área de teoria e prática pedagógica, né, com o professor Juarez Nascimento. Fiz a minha dissertação voltada ao futsal, né, eu fiz uma dissertação na qual eu observei as sessões de treinamento das categorias de base. Então assisti várias equipes de categoria de base aqui de Florianópolis, né, como o Instituto, o LIC na época, o Catarinense. E uma curiosidade, né, nesse período, após eu coletei muitos dados, assistindo muitas sessões de treinamento, né, conversando com muitos treinadores, né, com muitas pessoas ligadas ao futsal, né, com essas informações eu fiz o meu segundo livro, né, um livro que se chama Futsal, Movimentações Defensivas e Ofensivas, e eu publiquei esse livro no meu período que eu estava cursando o mestrado. Procurei uma editora aqui, a Visual Books, aqui de Florianópolis. Essa editora achou o material interessante e publicou esse material.
né? Então, eu além de fazer a minha dissertação, eu consegui publicar um livro na área de futsal no mesmo período. Bom, e em 2002 eu terminei o mestrado e nesse período que eu estou terminando o mestrado eu encontro um colega prestando vaga para o mestrado aqui na UFSC, o professor Ricardo Rezer, na época, hoje professor da Universidade Federal de Pelotas, na época professor da UNO Chapecó em Chapecó, e ele me convidou para prestar um processo seletivo na UNO Chapecó, em Chapecó, e eu aceitei. Eu termino o mestrado, então eu vou para Chapecó para trabalhar a disciplina de gestão esportiva, e naquela época a universidade se chamava UNO Chapecó e ela tinha 4 ou 5 campos na região, e um deles era em Xanxerê, que dá, para quem não sabe, a 40 quilômetros de Chapecó, e eu comecei a ministrar disciplina em Chapecó e em Xanxerê. As universidades particulares, como é de conhecimento de muitos, o professor é remunerado de acordo com a sua carga horária. Então, quanto mais disciplina você tiver, você tem a possibilidade de ganhar um pouco mais. Então, eu precisava me deslocar para outros campi para mim aumentar minha carga horária e para mim aumentar minha fonte de renda e por consequência, investir nessa minha carreira na docência. E aí, em 2013 eu cheguei em Chapecó, em 2013 eu também trabalhei em Xanxerê e no final de 2003 eu recebo um convite para coordenar o curso de Educação Física em Xanxerê. Então ali eu entro na gestão, na gestão, na parte administrativa do ensino superior, começo como coordenador de curso. Eu acredito que a minha experiência como treinador esportivo me possibilitou assim algumas competências para atuar na gestão, entre elas o relacionamento com pessoas, a gestão de pessoas, que é fundamental para qualquer gestor, como é fundamental para um treinador esportivo, lidar com pessoas. E eu acho que esse perfil fez com que os dirigentes da UNOESC em Xanxerê fizessem esse convite. Por lá fiquei 13 anos, fui 13 anos coordenador de curso. Eu entrei coordenador em Xanxerê, eu saí de Xanxerê coordenador de curso. Atuei como coordenador, atuei em assessoria em pró-reitoria de extensão, atuei em pró-reitoria de pesquisa, tive inúmeros cargos de gestão, mas sempre à frente da coordenação, principalmente à frente da coordenação de curso. Em 2008, ainda em Xanxerê, eu resolvi fazer o doutorado e não pensei em outro local que não, aqui no CDS, na UFSC. E foi uma época, eu fiz o meu doutorado de 2008 a 2012, isso morando em Xanxerê. Então eu vinha, foi uma época muito corrida, eu viajava de Xanxerê para Florianópolis praticamente todas as semanas. Eu saía à noite de Xanxerê, chegava de manhã aqui, assistia às aulas do doutorado, às vezes ficava um dia numa posada, dividiam um quarto de um hostel, de uma posada, de um hotel com algum colega, e retornava geralmente na sexta-feira à noite para Xanxerê, na qual residia com a minha esposa e com a minha filha, que lá também moravam. Então isso foram praticamente 2 anos assim. Eu sinceramente isso me orgulha, porque eu acho que a gente se orgulha das coisas que a gente faz na nossa vida, que tem um certo suor, tem um certo sacrifício, mas que lá na frente a gente é recompensado. Eu não conheci nesse tempo todo e convivi com muitos coordenadores de curso, nenhum coordenador que fez o doutorado sendo coordenador. Eu não abri mão da coordenação, na verdade a instituição não abriu mão de mim, eu fui dispensado alguns dias, mas eu exercia a função de coordenador de curso, eu jamais me desliguei da coordenação do curso. Enfim, então em 2008 eu entro no doutorado, eu fico até 2012, termino o doutorado, mantenho na UNOESC, eu acho que foi uma maneira, fiquei por mais 3 anos, fiquei até 2015, quando eu prestei o concurso aqui, em 2014, quando eu prestei o concurso aqui para a UFSC. Então, em 2014 eu prestei o concurso para a UFSC,
ingressei em 2015, né? Uma opção minha fazer aqui o concurso porque foi meu primeiro concurso e foi porque eu tinha 6 anos da minha formação aqui, né? Eu conhecia o ambiente, entendia que seria uma oportunidade de crescimento profissional numa instituição, né, que me deu muitas oportunidades, uma instituição que eu conhecia, que é uma referência na educação física, né, e uma instituição principalmente pela qualidade do seu corpo docente, né, e que eu sei que o trabalho em grupo, né, ia também alavancar a minha formação e a minha carreira, e eu me senti desafiado a fazer esse concurso, e em 2014 eu fiz, em 2015 eu ingresso na UFSC, né, ingresso como docente, né, ministrando a disciplina de futsal, né, espero que essa bagagem toda que eu carreguei ao longo dos anos, aí, que eu tentei resumir para vocês, né, em alguns minutos, eu consiga ainda e tenha, né, transmitido, né, para os meus alunos. Eu acho que a nossa caminhada, a nossa formação tem esse objetivo, né, de transmitir as nossas experiências, os nossos conhecimentos, né. Entro aqui junto com o professor Juliano Fernandes, em 2015, passamos o mesmo concurso e pela afinidade da área, ele também trabalha com futebol e eu com futsal, nós criamos o núcleo, né, de futebol, que é o NUPEDEF, né, um núcleo voltado, né, para o estudo do futebol e do futsal. E engraçado que aí em 2015 ainda, né, eu lá organizando o núcleo, né, mais centrado nas questões, né, pedagógicas mesmo, nas questões da docência, eu recebo um convite do então diretor do centro, o professor Edson, né, para mim assumir uma secretaria de esportes, a coordenadoria de esportes, na verdade, não era uma secretaria, uma coordenadoria de esportes junto à PRAE, na qual ela era responsável pelo esporte universitário, né. O professor Edson, já conhecedor da minha trajetória, né, na gestão, ele me chamou e para uma conversa disse: Michel, nós precisamos de alguém que assuma essa coordenadoria para ficar responsável pela organização de jogos. Mas essa coordenadoria, quando eu assumi, ela foi exatamente no último ano de gestão da professora Roselaine, que era a reitora na época, e com o término, com o fim da gestão dela, a coordenadoria também foi extinta, né? Mas enfim, e aí isso em 2015, segundo semestre. Também em 2015 eu recebo um convite, né, do professor Luciano, então diretor do centro, para mim assumir a vice-direção do centro, né? Um convite por quê? Porque na época o professor Edson, que era o diretor, ele assumiu, mudou a reitoria, ele assumiu a Secretaria de Esportes da UFSC, que hoje é a CESP, e o professor Luciano, que era o vice-diretor dele, assume pró-tempore a direção, e eu entro a convite do professor Luciano por 6 meses para assumir de forma pró-tempore a vice-direção do CDS. Isso em 2015, 2. Em 2016 a 2020 eu assumo a vice-direção, aí sim, né, de forma regimental, né, eleito, né, junto com o professor Moro, né, concorremos em 2015 e fomos eleitos para assumir o mandato de 2016 a 2020. Né, passo 4 anos na vice-direção, né, e agora, eu digo em dezembro de 2020, né, mais recente, eu concorro à direção do centro no cargo de diretor, com a professora Cíntia Freitas no cargo de vice-diretor, e assumimos, né, fomos eleitos e assumimos a direção do centro para um mandato, né, até 2024. Então, atualmente, né, como já disse, exerço a função de diretor do Centro de Esportes. Bom, pessoal, acho que eu vou finalizando, né, eu espero, né, que encerrar esse breve relato eu tenha conseguido descrever, analisar e até mesmo, né, citar alguns fatos e acontecimentos aí que marcaram a minha trajetória acadêmica, profissional, né. Procurei, assim, explanar um pouquinho de cada etapa, né, sem deixar de relatar nada que de fato marcou a minha trajetória, né,
né, sintetizando os momentos, né, que eu considero, né, menos importante, e procurei enfatizar, é lógico, aqueles mais significativos, né. Posso dizer que são 31 anos desde a minha formatura, né, profissionalmente, sempre ligado ao esporte e à gestão, né. É animador não ter, né, em momento algum, ter desanimado, pessoal. Né, eu acho que quando das dificuldades e desafios encontrados nesse percurso, né, eu acho que talvez seja a mensagem que eu posso deixar para todos, né, que é uma carreira, né, uma vida, ela é feita, né, de altos e baixos, né, a gente sobe um degrau, às vezes a gente desce dois, a gente sobe três, a gente desce um, né, você vê obrigado, né, ao longo do tempo, né, em subir e descer, e isso eu acho que vai acontecer a nossa vida toda, né, mas eu acho que o importante é a gente sempre seguir em frente. Tá, eu quero, né, sinto-se então desafiado, estimulado, sempre a continuar melhorando, né, a partir das minhas experiências e dos exemplos aí que eu tenho com meus colegas e com as pessoas, né, que eu convivo ou que eu entendo que sejam ótimos exemplos para mim, né, e para minha família. Né, quero dar meu muito obrigado ao grupo do PET pela oportunidade de compartilhar, né, essa minha trajetória. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos.